Magisterium, Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 8. Cal o encarou. Após 2 semanas separando areia, ele não acreditava mais na ideia de que Rufus algum dia seria honesto ou direto com ele. Na verdade, percebeu, desistira da noção de um dia realmente descobrir porque ele estava no Magisterium afinal. Sente-se, repetiu Rufus. E dessa vez Cal se sentou, estremecendo ao sentir uma pontada na perna. O sofá era confortável depois de horas sentado em um chão de pedra, e Cal afundou nele. O que está achando da nossa escola até agora? Antes que Cal pudesse responder, ouviu-se um barulho de ventania. Surpreso, ele percebeu que vinha do jarro sobre a mesa de Mestre Rufus. O pequeno tornado ali dentro estava escurecendo e se condensando. Um instante depois, tinha assumido a forma da miniatura de um membro da Assembleia, de uniforme verde-oliva. Era um homem de cabelos muito escuros. Ele olhou à sua volta. Rufus? Chamou. Rufus, você está aí? Rufus soltou uma exclamação de impaciência e virou o jarro de boca para baixo. Agora não, disse ao jarro, e a imagem se transformou outra vez em um tornado. É como se fosse um telefone? Perguntou Cal, assombrado. Um pouco como um telefone, respondeu Rufus. Como eu disse antes, a concentração de magia elemental no magistério interfere com a maioria das tecnologias. Além disso, preferimos fazer as coisas do nosso jeito. Meu pai deve estar muito preocupado, sem notícias minhas, portanto... Começou Cal. Mestre Rufus encostou-se em sua mesa, cruzando os braços sobre o peito largo. Primeiro, disse ele, quero saber o que você pensa do magistério e do seu treinamento. É fácil, respondeu Cal. Chato e inútil, mas fácil. Rufus abriu um leve sorriso. O que você fez lá fora foi muito inteligente, argumentou ele. Você quer me irritar porque pensa que, se fizer isso, vou mandá-lo para casa. E acredita que quer ser mandado de volta. Na verdade, Cal tinha desistido desse plano. Dizer coisas desagradáveis, para ele, era algo natural. Ele deu de ombros. Você deve se perguntar por que escolhi você, disse Rufus. Você, o último de todos os classificados. O menos competente de todos os magos em potencial. Deve imaginar que foi porque vi algo em você. Um potencial que outros mestres deixaram passar. Um poço de habilidade ainda não explorado. Até mesmo alguma coisa que me fizesse lembrar de mim mesmo. Seu tom era levemente debochado. Cal ficou calado. Escolhi você, continuou Rufus, porque realmente tem habilidade e poder, mas também uma imensa raiva. E quase nenhum controle. Eu não quis que você fosse um fardo para os outros magos, e nem que um deles o escolhesse pelos motivos errados. Seus olhos se voltaram rapidamente para o tornado, girando no jarro de cabeça para baixo. Há muitos anos, cometi um erro com um aluno, um erro que teve consequências graves. Ensinar você é minha penitência. Cal teve a sensação de que seu estômago queria se enroscar dentro de si, como um cachorrinho ferido. Machucava saber que era tão desagradável a ponto de ser a punição de alguém. Então me mande para casa! Explodiu ele. Se você só me aceitou porque não acha que um dos outros magos deva ser obrigado a me ensinar, me mande para casa! Você ainda não entendeu, disse ele. Magia sem controle, como a sua, é um perigo. Mandá-lo para casa, para sua cidadezinha, seria equivalente a jogar uma bomba no local. Mas não se engane, Callum. Caso você persista na sua desobediência, caso se recuse a aprender a controlar sua magia, vou mandá-lo para casa, sim. Mas primeiro vou interditar sua magia. Interditar minha magia? Sim. Até o mago passar pelo primeiro portal ao fim do seu ano de ferro, sua magia pode ser interditada por um dos mestres. Você se tornaria incapaz de acessar os elementos, incapaz de usar seus poderes.
E tiraríamos suas lembranças da magia também, de maneira que você sentiria falta de alguma coisa, alguma parte essencial sua, mas não saberia o que. Passaria a vida atormentado pela perda de algo que não se lembrava de ter perdido. É isso que você quer? Não, sussurrou Cal. Se eu achar que você está prejudicando o processo dos outros, ou que é impossível treiná-lo, acabou para você aqui. Mas, se conseguir completar este ano e passar pelo primeiro portal, ninguém jamais poderá tirar sua magia. Conclua este ano, e poderá abandonar o magistério se quiser. Terá aprendido o suficiente para não representar mais um perigo para o mundo. Pense nisso, Kelomante, enquanto separa sua areia do jeito que instruí, grão por grão. Mestre Rufus hesitou. Depois fez um gesto, indicando que Cal podia ir. Pense nisso e faça sua escolha. Concentrar-se em mover a areia continuou a ser exaustivo, ainda mais porque Cal tinha ficado muito satisfeito com a esperteza deles em encontrar uma solução melhor. Pela primeira vez, havia sentido que talvez pudessem formar uma equipe de verdade, quem sabe até ser amigos. Agora Aaron e Tamara se concentravam em silêncio e, quando Cal olhava para eles, não o encaravam. Provavelmente estavam zangados com ele, pensou o menino. Foi ele que insistiu para que alguém encontrasse uma maneira melhor de fazer o exercício. E, apesar de ter sido ele quem fora levado para a sala de Rufus, os três teriam problemas. Talvez Tamara tenha até pensado que ele a entregara para o mestre. Além disso, fora sua magia que espalhara as pilhas dos três naquele primeiro dia. Ele era um fardo para o grupo, e todos sabiam disso. Tudo bem, pensou Cal. Mestre Rufus disse que tudo o que preciso fazer é concluir este ano. Então é isso que eu vou fazer. Vou ser o melhor mago daqui, só porque ninguém acredita que eu possa ser. Nunca tentei antes, mas agora vou tentar. Vou ser melhor que vocês dois. E depois, quando eu tiver impressionado vocês e vocês quiserem de verdade que eu seja seu amigo, vou virar as costas e dizer que não preciso de vocês, nem do magistério. Assim que eu passar pelo primeiro portal e eles não puderem mais interditar minha magia, vou para casa e ninguém vai poder me impedir. É o que vou contar ao papai também, assim que eu pegar naquele telefone de tornado. Ele passou o restante do tempo movendo areia com a mente, mas, em vez de fazer como no primeiro dia, lutando para capturar cada grão, empurrando-o com todo o esforço desesperado do cérebro, naquele dia ele se permitiu experimentar. Tentou um toque cada vez mais leve, tentou rolar areia em vez de erguê-la no ar. Depois, tentou mover mais de um grão de areia por vez. Ele tinha feito isso antes, afinal. A questão era que ele havia pensado na areia como uma única coisa, uma nuvem de areia, em vez de 300 grãos individuais. Talvez pudesse fazer o mesmo agora, pensando em todos os grãos escuros como uma coisa só. Ele tentou, forçando a mente, mas eram grãos demais, e perdeu o foco. Desistiu daquela ideia e se concentrou em 5 grãos de areia escura. Esses ele conseguiu mover, rolando-os juntos na direção da pilha. Ele se inclinou para trás, impressionado, sentindo que tinha feito algo incrível. Queria dizer alguma coisa a Aaron, mas manteve a boca fechada e praticou sua nova técnica, aperfeiçoando-se cada vez mais, até mover 20 grãos por vez. No entanto, não conseguia mais do que isso, por mais que se esforçasse. Aaron e Tamara viram o que ele estava fazendo, mas nenhum dos dois comentou nem tentou imitá-lo. Naquela noite, Cal sonhou com areia. Estava sentado em uma praia, tentando construir um castelo para uma toupeira resgatada numa tempestade. Mas o vento continuava a soprar areia para longe enquanto a água chegava cada vez mais perto. Finalmente, frustrado, ele se levantou e chutou o castelo, que desmoronou e se transformou em um monstro imenso, com enormes braços e pernas de areia. A criatura começou a persegui-lo pela praia, sempre prestes a agarrá-lo, mas sem jamais conseguir, enquanto gritava com a voz de Mestre Rufus: "Lembre-se do que seu pai disse sobre a magia, garoto. Ela vai te custar tudo." No dia seguinte, Mestre Rufus não os guiou e partiu como de costume. Em vez disso, sentou-se em um canto na extremidade da sala de areia e tédio. Pegou um livro e um embrulho de papel manteiga e começou a ler. Depois de umas 2 horas, ele abriu o embrulho. Era um sanduíche de queijo e presunto no pão de centeio.
Como ele parecia indiferente ao método de Cal para mover mais de um grão por vez, Aaron e Tamara começaram a fazer assim também. Então tudo passou a andar mais rápido. Nesse dia, eles conseguiram separar toda a areia antes da hora do jantar. Mestre Rufus deu uma olhada no que tinha conseguido e assentiu, satisfeito, e chutou tudo, formando novamente uma grande pilha. Amanhã vocês vão separar em 5 gradações de cor, disse ele. Os 3 gemeram em uníssono. As coisas continuaram nessa rotina por mais uma semana e meia. Fora da aula, Tamara e Aaron ignoravam Cal, e Cal os ignorava também. Mas eles ficaram melhores na habilidade de mover areia. Melhores, mais precisos e mais capazes de se concentrar em múltiplos grãos de uma só vez. Enquanto isso, às refeições, eles ouviam sobre as aulas dos outros aprendizes, as quais pareciam mais interessantes que a areia, especialmente quando o tiro saía pela culatra. Como quando Drill ateou fogo em si mesmo e conseguiu queimar por inteiro um dos bancos e chamuscar o cabelo de Rafe antes de conseguir apagar o fogo. Ou quando os alunos de Milagros e Tanaka estavam praticando juntos e Kai Hale colocou um lagarto elemental por dentro da gola da camisa de Jasper. Cal achou que Kai merecia uma medalha. Ou quando Gwenda decidiu que gostava tanto de um dos recheios da pizza de chapéu de cogumelo que queria mais, e inflou de tal maneira o cogumelo que este empurrou todo mundo, até os mestres, para fora do refeitório por vários dias, até que seu crescimento foi controlado e eles puderam abrir o caminho de volta. Na noite em que foi possível usar o refeitório de novo, o jantar foi líquen e mais pudim. Não havia cogumelo em nenhum lugar. O interessante sobre líquen era que ele nunca tinha o mesmo sabor. Às vezes tinha gosto de bife, outras de taco de peixe ou de legumes com molho apimentado, mesmo que fosse da mesma cor. Naquela noite, o pudim cinza tinha gosto de butterscotch. Quando Célia surpreendeu Cal se servindo pela 4ª vez, ela bateu no pulso do menino com a colher, brincando. Olha, você devia vir para a galeria, disse ela. Tem uns lanches ótimos lá. Cal encarou Aaron e Tamara na mesa, e ambos deram de ombros, não se opondo. Os 3 ainda estavam agindo com frieza uns com os outros, falando apenas o necessário. Cal se perguntou se eles planejavam perdoá-lo algum dia, ou se ficariam assim, e o clima entre eles seria de constrangimento pelo restante do tempo que ele passasse ali. Cal largou a tigela sobre a mesa, e alguns minutos depois, se viu fazendo parte de um animado grupo de alunos do Ano de Ferro a caminho da galeria. Cal percebeu que, enquanto seguiam, os cristais cintilantes nas paredes davam a impressão de que o corredor estava coberto por uma fina camada de neve. Ele se perguntou se algum desses corredores levaria à sala de Mestre Rufus. Nem um dia se passava sem que ele pensasse em se esgueirar até lá para usar o telefone de Tornado. Mas até que Mestre Rufus lhes ensinasse a controlar os barcos, Cal precisaria de outra rota. Eles andavam por uma parte desconhecida dos túneis, uma que se inclinava suavemente para cima, como um atalho sobre um lago subterrâneo. Pela primeira vez, Cal não se importou com a distância extra, porque essa parte das cavernas tinha um monte de coisas legais para ver. Uma formação calcária de calcita branca que parecia uma cachoeira congelada, com crescões na forma de ovos fritos, e estalagmites que haviam se tornado azuis e verdes por causa do cobre na rocha. Cal, andando mais devagar que os outros, ficou para trás, e Célia diminuiu o passo para conversar com ele. Ela apontava para coisas que ele nunca vira antes, como os buracos no alto das rochas, onde morcegos e salamandras viviam. Atravessaram uma grande sala circular de onde saíam 2 passagens. Uma tinha a palavra Galeria, escrita acima dela em cristal de rocha faiscante. Acima da outra, lia-se o Portão das Missões. O que é aquilo? Perguntou Cal. É outra saída das cavernas, respondeu Drill, que entreouvia. Em seguida, ele pareceu estranhamente culpado, como se não devesse ter contado. Talvez Cal não fosse o único a não entender as regras da escola de magia. Quando olhou mais de perto, viu que Drill aparentava estar tão exausto quanto ele. Mas você não pode simplesmente sair, acrescentou Célia.
dirigindo a Cal um olhar irônico, como se achasse que cada vez que ouvia falar de uma nova saída, ele avaliava se poderia ou não escapar por ela. É só para aprendizes em missão. Missão? Indagou Cal, enquanto seguiam os demais em direção à galeria. Ele se lembrou que ela dissera algo sobre missões antes, quando explicou por que nem todos os aprendizes estavam no Magisterium. Tarefas para os mestres: combater elementais, combater os dominados pelo caos, disse Célia. Você sabe, coisas de magos. Certo, pensou Cal. Colhe algumas beladonas e mate um dragonete no caminho de volta, sem problemas. Mas ele não queria que Célia ficasse zangada, porque ela era praticamente a única pessoa que ainda falava com ele, então guardou esses pensamentos para si mesmo. A galeria era imensa, com um teto pelo menos 30 metros acima deles, e um lago em uma das extremidades, estendendo-se na distância, com várias ilhotas pontilhando a superfície. Alguns alunos brincavam dentro d'água, que fumegava suavemente. Um filme passava em uma das paredes de cristal. Cal havia visto o filme, mas tinha certeza de que o que estava acontecendo na tela não se passara na versão que assistira. Adoro essa parte! Disse Tamara, correndo para onde os alunos tinham se acomodado em fileiras de cogumelos enormes e de aparência aveludada. Jasper apareceu e afundou no cogumelo ao lado dela. Aaron, ligeiramente confuso, seguiu-os mesmo assim. Você precisa provar as bebidas gasosas, disse Célia, puxando Cal até uma saliência de pedra onde uma enorme suqueira de vidro, cheia do que parecia ser água, encontrava-se ao lado de 3 estalactites. Ela pegou um copo, encheu-o na torneira e o enfiou sobre uma das estalactites. Um líquido azul jorrou na água, espalhando-a, e um mini redemoinho apareceu dentro do copo, misturando o líquido azul e o transparente. Borbulhas subiram à superfície. Experimente, vamos! Encorajou-o Célia. Cal olhou desconfiado para a bebida, mas pegou o copo e bebeu o líquido em grandes goles. Foi como se cristais de blueberry, caramelo e morango explodissem em sua boca. Isso é fantástico! Disse ele quando acabou de beber. O verde é meu favorito, disse Célia, sorrindo com um copo que acabara de se servir. Tem gosto de pirulito derretido. Haviam montes de outros lanches interessantes na saliência de rocha. Tigelas com pedras brilhantes que eram nitidamente feitas de açúcar. Pretzels enrolados em forma de símbolos alquímicos, cujos pequenos cristais de sal cintilavam. E uma tigela com o que à primeira vista pareciam batatinhas fritas crocantes, mas eram de um dourado mais escuro quando se olhava de perto. Cal experimentou uma. O gosto era quase o mesmo de pipoca amanteigada. Venha! Chamou Célia, lhe agarrando o pulso. Estamos perdendo o filme. Ela o puxou em direção aos cogumelos aveludados. Cal a seguiu um pouco relutante. As coisas ainda estavam tensas com Tamara e Aaron. Ele achava que talvez fosse melhor evitá-los e explorar a galeria sozinho. Mas ninguém estava prestando atenção nele. Estavam todos assistindo ao filme projetado na parede oposta. Jasper a todo momento se inclinava para dizer coisas no ouvido de Tamara, fazendo-a rir. E Aaron estava de conversa com Kai, do seu outro lado. Felizmente, havia alunos mais velhos em número suficiente, a fim de tornar mais fácil para Cal não se sentar perto demais dos outros aprendizes do seu grupo sem parecer intencional. Quando relaxou em seu lugar, Cal se deu conta de que o filme não estava sendo exatamente projetado. Um bloco sólido de ar colorido pairava contra a parede de rocha, cores girando para dentro e para fora com uma velocidade inacreditável, criando a ilusão de uma tela. Magia de ar, disse, meio para si mesmo. Alex Strike faz os filmes. Célia abraçava os joelhos, absorta na tela. Você deve saber quem ele é. Por que eu saberia? Ele é do ano de bronze, um dos melhores alunos. Às vezes ele auxilia Mestre Rufus. Havia uma admiração na voz da garota. Cal olhou para trás, por cima do ombro. Nas sombras atrás das fileiras de almofadas de cogumelos, havia uma cadeira mais alta. O garoto magro de cabelos castanhos que tinha levado sanduíches para eles nos últimos dias estava sentado ali, os olhos absortos na tela adiante.
Seus dedos se moviam para frente e para trás, um pouco como um titereiro. Conforme ele os movia, as formas na tela se modificavam. Isso é muito legal, disse a vozinha traiçoeira dentro de Cal. Quero fazer isso. Ele empurrou a voz para baixo. Ele iria embora assim que passasse pelo primeiro portal de magia. Nunca seria do ano de cobre ou do ano de bronze, nem de nenhum outro além daquele. Quando o filme terminou, Cal tinha quase certeza que em Star Wars não havia uma cena de Darth Vader dançando em trenzinho com os Ewoks. Mas ele só assistira ao filme uma vez. Todos se levantaram e aplaudiram. Alex Strike jogou os cabelos para trás e sorriu. Quando viu Cal olhando para ele, cumprimentou-o com a cabeça. Logo todos se espalharam pelo salão para brincar com outras coisas divertidas. Era como um parque indoor, pensou Cal, só que sem supervisão. Havia uma piscina de água quente que borbulhava com várias cores. Alguns dos alunos mais velhos, incluindo a irmã de Tamara e Alex, nadavam na água, divertindo-se ao fazer dançar pequenos redemoinhos pela superfície. Cal ficou um tempo com as pernas dentro da água. Era gostoso, depois de tanto andar. E, em seguida, juntou-se a Drill e Rafe para alimentar os morcegos domesticados, que pousavam em seus ombros enquanto eles lhes davam pedaços de fruta. Drill ria quando as asas macias dos morcegos roçavam de leve seu rosto. Depois, Cal fez um grupo com Kai e Gwenda para participar de um jogo estranho, que consistia em bater com o taco em uma bola de fogo azul que ele descobriu que era fria quando bateu em seu peito. Cristais de gelo grudaram em seu uniforme cinza, mas ele não ligou. A galeria era tão divertida que ele se esqueceu de suas preocupações com Mestre Rufus, com seu pai, com a magia interditada e até mesmo com a possibilidade de Aaron e Tamara o odiarem. Será que vai ser difícil abandonar isso tudo? Se perguntou. Imaginou-se como um mago, brincando em fontes borbulhantes e conjurando filmes do nada. Imaginou-se sendo bom nesse negócio, até mesmo um dos mestres. Em seguida, porém, pensou no pai, sentado à mesa da cozinha, sozinho, preocupado com ele, e sentiu-se péssimo. Quando Drill, Célia e Aaron decidiram voltar para os quartos, ele os acompanhou. Se fosse dormir tarde, estaria de mau humor pela manhã, e além disso, não tinha certeza de saber o caminho sem eles. Eles refizeram seus passos pelas cavernas. Era a primeira vez em dias que Cal se sentia relaxado. Cadê Tamara? Perguntou Célia enquanto caminhavam. Cal a tinha visto falando com a irmã quando saíram, e estava prestes a responder quando Aaron disse. Discutindo com a irmã. Cal ficou surpreso. Sobre o quê? Aaron deu de ombros. Que Mia estava dizendo a Tamara que não devia perder tempo brincando na galeria, em seu ano de ferro. Disse que ela devia estar estudando. Cal franziu a testa. Ele sempre quis ter um irmão ou irmã, mas de repente estava reconsiderando a ideia. Ao seu lado, Aaron ficou tenso. Que barulho é esse? Está vindo do portão das missões, respondeu Célia, com ar preocupado. No instante seguinte, Cal também ouviu. Passos na pedra, de pés calçando botas, o eco de vozes reverberando nas paredes de rocha, alguém pedindo por socorro. Aaron saiu correndo pela passagem que levava ao portão das missões. Os demais hesitaram antes de segui-lo, Drill ficando para trás e acompanhando o passo apressado de Cal. A passagem começou a se encher de gente que os empurrava ao passar, quase derrubando Cal. Alguma coisa se fechou em torno de seu braço e ele se viu puxado para trás, contra uma parede. Aaron havia se espremido contra a rocha e observava, sua boca uma linha fina, enquanto um grupo de alunos mais velhos, alguns usando pulseiras de prata, outras de ouro, vinham mancando pela passagem. Alguns vinham carregados em macas improvisadas com galhos. Um garoto caminhava apoiado por 2 outros aprendizes. A frente de seu uniforme tinha sido toda queimada, e a pele por baixo estava vermelha e cheia de bolhas. Todos tinham os uniformes chamuscados e o rosto sujo de fuligem escura. A maioria sangrava. Drill estava com cara de quem ia chorar. Cal ouviu a voz de Célia, que havia se colado à parede ao lado de Aaron, sussurrar alguma coisa sobre elementais do fogo.
Cal olhou quando um garoto passou em uma maca, contorcendo-se de agonia. A manga do uniforme tinha sido consumida pelo fogo, e seu braço parecia aceso por dentro, como um graveto em uma fogueira. O fogo quer queimar, pensou Cal. Vocês! Vocês do Ano de Ferro! Não deviam estar aqui! Era Mestre North, franzindo a testa enquanto se separava do grupo dos feridos. Cal não sabia dizer como ele os avistara, nem por que ele estava ali. Eles não esperaram um novo aviso. Saíram em debandada.